Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Aleluia, vamos lá. Manda o aviãozinho aí, pastor Adriano entrou. Glória a Deus pela vida do pastor Adriano. Tamisi, Ingrid, olha aí o Matheus Rocha, aleluia. Glória a Deus, aleluia, vai entrando aí, vai direcionando, Roger Magno, aleluia, vai mandando para as pessoas o aviãozinho aí. Para quem não me conhece, me chamo Arthur Vieira, sou um dos pastores aqui na Videira Belo Horizonte. Glória a Deus, e hoje eu vou estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho sobre esse jejum que está sendo tão precioso para nós, né? Mas vai compartilhando aí, vai mandando o aviãozinho para alcançar o máximo de pessoas possível. Eu sei que muitos aqui queriam estar conectados com o pastor Francisco Vasco, mas creio que Deus pode usar eu também, assim como Deus usou aquele jumento, para falar com Balaão. Eu creio que Deus pode me usar para falar com você também. Se conecte aí, mande para a pessoa lá, tem muita gente entrando, glória a Deus. Vamos aí alcançar o máximo de pessoas aí para que nós possamos falar da graça de Deus, e creio que Deus tem grandes coisas para nós. Estava aqui compartilhando aqui um pouquinho, lendo um pouquinho, me debruçando sobre a palavra de hoje, e eu quero também testemunhar um pouquinho de que Deus faz na minha vida, Deus fez na minha vida, e eu creio que Deus ainda vai fazer muita coisa através da minha vida, e eu creio que isso vai hoje acrescentar também algo sobre a sua vida aí, né? Creio que Deus pode também usar alguma coisa que eu vou falar aqui para que você possa aplicar no seu dia a dia. Amém? Então, vai compartilhando aí, vai mandando aí o aviãozinho para as pessoas entrarem. Fala assim, entra lá porque vai ser legal, vai ser bênção demais. E olha, eu até recebi um copinho d'água, aleluia, glória a Deus. Aí, pessoal, entrando, aleluia, paz do Senhor para todos aí. Amém? Antes de começar, então, queria que você fechasse seus olhos, se você puder, se você estiver na direção, não feche os olhos não, pelo amor de Deus. Mas eu quero orar por você aí para que Deus possa falar grandemente, poderosamente com você. Senhor Deus Pai, eu quero agora neste momento, Deus, orar para que o Senhor venha trazer revelação, Pai. Tem muitos aqui que estão escutando agora, Deus, que estão jejuando há 17 dias, alguns até há mais tempo. E nesse jejum, Pai, nós estamos sim vivendo dias de como igrejar, de como realmente representar Cristo. Que o Senhor possa, Deus, usar, Deus, e falar com cada um de nós aqui nesta live. Que nós possamos ter revelação, possamos ter entendimento, possamos ter, Deus, clareza do que o Senhor quer para nós, Pai, de como fazer, de como poder transmitir Cristo na vida de outras pessoas. Nós queremos sim, Deus, que o Senhor, Deus, use-nos, Pai. Nós queremos poder sim, Deus, alcançar mais pessoas, nós queremos sim poder levar a outras pessoas a revelação que nós temos, a revelação que nós tivemos, a clareza que nós temos, saber, conhecedor da Tua palavra, conhecedor do Teu amor, Deus. Que o Senhor venha assim, Deus, falar conosco nesta manhã, nesta tarde, para aqueles que já puderam almoçar. Que o Senhor possa, Deus, ter sim, Deus, revelação, que nós venhamos ter entendimento. Fale conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, hoje é o 17º dia, o 17º capítulo, para quem está acompanhando o livro aí, né? E hoje o tema é o ministro enviado. Só que antes de falar sobre o que é o ministro enviado, eu quero só fazer uma ponte sobre o que foi falado ontem, né? Sobre o discipulado. Que precioso que foi a live de ontem. Se você não acompanhou, pega aqui no canal aqui, vai lá, busca lá o dia anterior, que foi sobre discipulado. O quão importante é você ter uma pessoa ao seu lado que vai te acompanhar e vai te aconselhar conselhos de Deus, conselhos da palavra. Como isso é precioso, como isso é poderoso, como isso muda. Porque hoje, infelizmente, nós escutamos tantas coisas. É tanto ruído, é tantas pessoas de vários lugares, né, que vem falando e nós acabamos se alimentando daquilo. Mas agora, quando você entra num discipulado, quão importante é? Alguém que vai falar baseado na Bíblia, alguém que vai falar baseado na palavra, alguém que vai falar baseado no entendimento da revelação de Deus sobre a vida de vocês.
né? Se você hoje não tem um discipulado, você não tem um discipulador, uma discipuladora, uma pessoa que te acompanha, você não faz parte de uma igreja, está na hora de você acompanhar, mudar isso. Isso é muito importante. Amém? Isso realmente fez toda a diferença na minha longa caminhada de 15 anos que eu tenho cristão, o quão isso acrescenta no meu dia a dia, acrescenta na minha família, na minha casa, no meu casamento, na criação dos meus filhos e até mesmo na questão da empresa, no meu dia a dia, na minha postura. O discipulado é algo que faz a diferença nas nossas vidas, né? E o capítulo de hoje, o ministro é enviado. E eu quero falar aqui sobre 3 vocações que existem, ok? Muita gente, quando fala em vocação, acha que vocação é só coisa de igreja, vocação na igreja, não. Mas a vocação ela é humana, a vocação cristã e a vocação pessoal. São 3 tipos de vocação que nós temos, né? E essa questão que a palavra de Deus nos mostra a respeito disso. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, fala sobre a questão de o chamado que o Senhor fez. Deus disse ao homem que ele deveria sujeitar, dominar e encher a terra. Essa é a vocação humana. Essa é a vocação que você tem. Sujeitar, dominar e encher a terra. Todo homem recebeu o chamado para fazer isso. E é a vocação humana que o leva a ter uma profissão e um trabalho secularmente. O segundo nível que eu quero falar para vocês, dessa vocação além da vocação humana, é a vocação cristã. O que é a vocação cristã? É aquilo que todo crente foi chamado. Todos nós fomos chamados. Existe um serviço que é comum a todos os crentes. E não pense que somente aquele que tem o dom de evangelista. Pelo contrário, não é só o evangelista que tem essa vocação. Não, é você também. Qual que é a vocação? Você ser uma extensão da igreja. Você mostrar Cristo para outras pessoas. Você mostrar para eles que eles podem também ser. E aqui eu quero falar que a questão é o seguinte: mas só o pastor que apacenta? Não. O pastor, ele além de ser a função dele apacentar, mas você também pode apacentar. Você também pode ensinar, igual a vocação de muita gente que tem um dom de mestre. Mas é porque essa pessoa, eu não sou pastor, não recebi o chamado de pastor, mas o chamado de pastor é todos nós. Porque, entenda, o nosso chamado é ser parecido com Cristo. Você é parecido com Cristo? Sim. Mas eu não me olho no espelho, pastor, eu não vejo isso. Não, mas todos os dias nós estamos em constante transformação, todos os dias nós estamos em constante, buscando cada vez mais, estar cada vez mais parecido com Cristo, cada vez mais semelhante com Cristo. As nossas atitudes, às vezes no trânsito, nós fechamos, mas aí nós voamos assim, peraí, eu não vou xingar, eu não vou buzinar. Alguém às vezes passa na frente, você não, pode ir. Isso também é algo poderoso, sim, mas muita gente, até gente que não conhece Cristo faz isso também. Que não conhece a verdade da palavra também faz isso. Mas o que faz de você diferente das pessoas normais? Qual que é a questão? Qual que é a questão? É isso que eu quero falar com vocês nessa live rapidamente aqui. Que você é parecido com Cristo em tudo. E aqui eu vou falar para você que é enfermeira. Eu vi que a Amanda ali está conectada conosco aí, ela é enfermeira. Você, Amanda, que é parecida com Cristo, lá quando você é enfermeira, você faz coisas, muito bom, coisas que têm caráter igual aos outros, ok? Só que também, quando alguém vem enfermo, além de você fazer todas as técnicas que você faz, que você aprendeu lá na sua faculdade, você também ora para aquilo lá. Isso também é a vocação nossa. Você, que nem aqui, eu sei que tem advogado, assim como eu tenho um escritório também advocatício, lá, quando entra uma causa para nós, quando entra uma situação, além de nós fechar o contrato, além de nós entrar com as petições, com o mandado de segurança, tudo, nós também entramos com a oração. Isso faz a diferença. O Dr. Cláudio está aqui conectado comigo também. Ele é cristão. Ele também
Ele também, além de entrar com o mandado de segurança, o MS lá, entrar com pedido, fazer um laudo, ele também entra com uma oração, ele ora para aquela causa acontecer. Né? Tem gente aqui conectada que quando fecha um contrato com o cliente, ele, antes de fechar o contrato com o cliente, ele já ora, após fechar o contrato com o cliente, ele também ora, porque assim, pedindo para Deus, tudo que eu falei eu quero cumprir. Tudo que eu disse, eu quero que aconteça realmente, eu não quero ser uma pessoa que vai iludir. Isso é viver uma vocação. Mas agora eu te pergunto, nessa questão da vocação humana, o que você faz hoje é o que te faz bem? Se eu fosse perguntar para você hoje, a sua função, o que você faz hoje aí? Você está fazendo ela por quê? Porque ganha dinheiro? Ou porque você entende que é uma vocação? O que hoje você está atuando, a sua empresa, né? Que nem na minha empresa. No começo eu falava, nossa, será? Mas depois eu falei, Deus, isso aqui faz parte de mim, eu amo fazer isso que eu faço, né? Então, se eu fosse te perguntar aí hoje, o que você faz hoje é algo que queima no seu coração? Ou somente faz porque a jornada de trabalho é pouca, porque eu ganho dinheiro, ou não, ou existe uma vocação nisso, ou existe a vocação, aquilo que queima no teu coração, te dá vontade de você sair de casa, te dá vontade de fazer. E entenda, olha o que eu estou levando assim, né? Que nem aqui o pastor Adriano, não sei se você sabe, mas o pastor Adriano, hoje ele é um grande, eu não sei se é assim que fala, mas um grande editor de livros. Você que tem um chamado aí para escrever livro, procura ele lá depois. Mas ele ama fazer isso, porque quando ele está editando, quando ele está corrigindo, quando ele está preparando novos livros, ele já me confessou que ele está ali também se alimentando daquilo e ajudando outras pessoas a ter alcance aquilo. Então, assim, você ama o que você faz? Se você não ama o que você faz, está na hora talvez você orar para Deus. Deus, me mostra onde eu devo fazer, o que fazer. Porque tenha certeza, naquilo que você fizer, aquilo que você faz, se você amar aquilo que você faz, haverá prosperidade, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Todas as pessoas que eu conheço, que elas amam o que fazem, que elas têm prazer no que fazem, grão em grão elas vão prosperando. Isso é uma verdade que eu estou declarando sobre a vida de vocês, né? Então, a primeira coisa que devemos fazer é o quê? Enviar irmãos. Entenda que sim, nós temos hoje aqui uma grande igreja em Belo Horizonte. Eu creio que muitos serão pastores tempo integral, mas eu também creio que muitos serão evangelistas em tempo integral. O que é o tempo integral? Todo momento falando de Cristo, nas atitudes. Às vezes o falar que eu estou falando aqui para vocês não é o falar que nem eu estou falando contigo aqui, é o expressar Cristo. Quando vim, porque se não fosse essa questão, eu ia te falar, somente o profeta pode profetizar, ou Deus pode usar a tua boca para profetizar, igual foi falado já no comecinho. Então, assim, essa questão que eu quero que você entenda, que você é, sim, um enviado de Deus. Uau! Sim, eu dá vontade de fazer camiseta. Eu sou enviado de Deus. Aonde você vai, você é enviado de Deus para ser resposta, sim, de oração para pessoas. Olha o quando isso. Esses dias a minha esposa, ela foi num local e ela estava lá nesse local lá, mas era para algo natural. Daqui a pouco ela terminou lá o que ela ia fazer, orando pela pessoa, pela prestadora de serviço que estava com ela. Ela orou por ela, estava orando. E na hora que ela orou, ela estava orando ali, ela pegou a pessoa, Deus falou para ela primeiramente, você é a resposta de oração para essa pessoa. Dela, tá bom, Deus. Aí, depois que ela acabou a oração, a pessoa prestadora de serviço falou, você é a resposta de oração na minha vida. Olha como isso é. Só que tem gente que não vai falar isso para você e você já é essa resposta de oração, né? Você já é. Então você já é em tudo que você faz. É resposta de oração. Mas qual é a postura? Então olha onde é que nós estamos indo. Você ama o que você faz. Você tem essa vocação.
né? Você ama em fazer coisas para as pessoas. E depois você vai entendendo que você é resposta de oração para essas pessoas que estão ao seu redor, né? A visão natural é sempre entender que são departamentos. Um é para um lado, o outro é para o outro, um faz isso. Só que o conceito de cada um faz uma parte do trabalho e no fim todos juntos fazem o trabalho todo. Essa é a visão moderna departamental, na qual cada um faz uma parte do trabalho, como na linha de montagem. Isso é uma visão que surgiu lá na época da Revolução Industrial, 1800 e pouco, se eu não me engano, né? Só que aqui eu quero que você vá um pouco mais além, que quando você pensa num todo, você age com todo. Deus, Ele quer te surpreender, para que você entenda que você pode muito mais do que você é. Nós somos uma igreja de vencedores. Essa é a igreja no qual você está escutando essa live. Nós somos uma igreja de vencedores. Eu gosto muito de Efésios, que fala que nós somos uma nação santa, uma raça eleita, sacerdócio real. E eu creio muito nisso. Eu creio tanto que eu tenho umas experiências sobrenaturais assim, aonde eu entendo o que Deus me constituiu, o que Deus fez através da minha vida, o que Deus separou para mim. Eu entendo nisso um nível tão forte que o diabo não tem legalidade sobre a minha vida, não tem legalidade sobre as coisas. Até mesmo já teve vezes que eu entendi que se eu mandasse parar de chover, pararia de chover, e parou de chover. Só que não é o Arthur porque é pastor, é você que tem isso. Se você ler a palavra de Deus, lê o que está escrito. Deus pode muitas coisas sobre você, Deus pode grandes coisas. Quero que você, após acabar essa live aqui, você vai orar pela sua casa. Mas orar, aqui que eu estou dizendo para você é o seguinte, você vai declarar sobre coisas da sua casa, porque você é um ministro enviado na sua casa. Você é uma pessoa que foi enviada aí por Deus na sua casa para ser resposta de oração para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos. Então você vai declarar coisas que você quer ver, coisas que você não consegue ver, você vai declarar, você vai profetizar, você vai dizer, Deus, hoje eu decidi declarar que tais coisas, que eu vou sim comprar um carro novo, que eu vou sim, quem sabe se você quiser, adquirir casas novas, que eu vou sim poder ter o melhor Natal da minha vida, a melhor virada de ano da minha vida. Você vai começar a declarar coisas, e quando essas coisas você declarar, as coisas vão começar a acontecer. Você não é uma pessoa triste, você não é uma pessoa enferma, você não é uma pessoa limitada, você não é isso. Você é uma pessoa feliz, porque Deus morreu no seu lugar. Jesus morreu no seu lugar. Deus se fez filho, né? Se fez Jesus para que pudesse morrer no seu lugar, para que você pudesse ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre. Não aceita as mentiras que o diabo está colocando na sua vida. Não aceita isso. Deus te fez muito mais. Deus te enviou para este lugar onde você está. Entenda, no meu caso, eu sou do sul do país, vim para Belo Horizonte. Mas só isso que eu sou enviado? Não! Você também porque às vezes Deus te enviou antes mesmo de você nascer, para você nascer onde que você nasceu. Você às vezes é esse enviado para essa cidade, para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil. Você é enviado. Eu gosto muito de pessoas que têm um chamado de ser enviado lá para a África. Aleluia, glória a Deus, né? Bênção demais. Mas tem gente que acha que eu sou enviado, eu quero ser missionário na África, mas você não percebeu ainda que você é um missionário ainda onde você está? Você é um missionário aí na sua casa, você é um missionário aí no seu bairro, na sua cidade. O que é um missionário? Missionário, já que eu posso ir lá para a África falar de Cristo, por que eu não vou falar de Cristo aqui também? Pastor, mas é porque lá eu vou estar separado para isso. Então se separe para isso aqui também. Está na hora de você entender que você é chamado para fazer grandes coisas, você tem uma vocação. Nós começamos falando sobre o quê? Amar o que faz. Você ama o que faz. Isso é importante. Nós falamos que você também é uma pessoa santa, uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você pode muito mais. Olha aqui. Ama o que faz. Você também é escolhido para fazer grandes coisas aqui também. E agora eu quero dizer para você o seguinte, está na hora de nós mostrar Cristo para as pessoas, em tudo que nós fazemos.
Isso é um serviço comum de todo crente. Isso é um serviço no qual Deus nos incumbiu. Isso é uma coisa no qual Deus tem feito. Pastor, mas eu tenho vergonha. Bem-vindo ao clube aí. Milhares de pessoas têm vergonha. Muitas pessoas têm vergonha. Muitas pessoas têm vergonha. Muitas. Mas, que nem a Abissaí falou, cada membro do corpo, um enviado. Cada membro do corpo é um enviado. Você é um enviado para sua casa. Nossa. Eu amo ser resposta de oração na vida das pessoas. De poder mostrar Cristo. Às vezes as pessoas acham que é o Arthur, mas não é o Arthur. É Deus através do Arthur. E é Deus através de você. E assim como você vai ser resposta de oração na vida de pessoas, vai ter pessoas também que vai ser resposta de oração na sua vida. Vai ter pessoas que Deus vai enviar para responder o que você está pedindo. Vai ter pessoas que Deus vai enviar para falar o que você precisa escutar, para abençoar o que você precisa ser abençoado. E eu não faço coisas boas para me tornar bom, mas é porque Cristo me fez bom que eu faço coisas boas. Eu não faço coisas para colher das pessoas no qual eu faço coisas porque Deus já fez tanta coisa boa para mim. Deus me acordou hoje. Durante a noite, eu nem sei o que eu fiz, mas eu estava respirando, o coração batendo. Olha o que Deus já fez sobre você. Olha o que Deus faz por você. E eu creio que Deus vai enviar pessoas na tua vida, assim como você também é enviado na vida de pessoas. E qual que é o primeiro passo, então, na vida do crente? É o trabalho do apóstolo, é ser enviado. Evidentemente, quem está sendo enviado já passou pelo processo todo. O que significa ser enviado? A ideia tradicional é que a obra de Deus é somente o que é feito nos prédios das igrejas. Para muitos, Deus somente aceita o que é feito no contexto das igrejas. Mas, todavia, entretanto, porém, o alvo de Deus é nos enviar. E Ele nos envia de acordo com os dons, vocações e as habilidades que Ele mesmo nos deu. Ele. Portanto, do mesmo jeito que Deus envia um pastor, Ele também quer enviar outros como engenheiros, médicos, policiais, juízes, advogados. Às vezes você cozinha muito bem e às vezes Deus te usa até nisso, quando você faz um bolo e leva para alguém. Às vezes você sabe fazer um crochê muito bem, você faz bolsas ou um porta-bíblia. Olha como é que Deus está te usando. Olha como você é enviado. Às vezes você é uma pessoa que recebe muito bem outras pessoas. Deus te usa às vezes para orar por pessoas, essas pessoas serem libertas, para orar por pessoas, essas pessoas serem curadas. Deus te usa para você, para encorajar, para você orar por sonhos, orar por revelação, ou até mesmo que nem tem gente aqui, acolhimento. É verdade, como é bom você ser um bom anfitrião. Olha como é que Deus te usa. Tem pessoas aqui na live que foram usadas por Deus tremendamente. Esses dias eu mandei mensagem para eles, porque o quão eles foram usados por Deus para me receber aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, numa época difícil para mim, numa época que sim, eu tinha certeza que Deus queria eu aqui, mas chuva, demasia nos primeiros 60 dias, depois pandemia, e essa pessoa me acolheu. Tem pessoas que uma frase encoraja. Olha como você é enviado de Deus. Às vezes você nem é tão conhecedor da palavra assim, mas uma palavra de encorajamento, porque você declarou, você profetizou, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Você não tem noção o quanto você é resposta de oração para muitas pessoas. E eu declaro que todos vocês também terão pessoas que serão enviadas por Deus para ser resposta na oração, de oração suas. Eu não sei qual que é a sua oração, eu não sei qual que é o seu pedido.
Eu não sei qual que é o que você tem clamado. Eu não sei disso. Eu não sei qual que é o alvo de você. Mas o que eu quero dizer para vocês, que a partir de hoje, todos vocês são missionários. Porque vocês entenderam que vocês foram enviados, mas também que vocês vão receber grandes pessoas enviadas também de Deus sobre a tua vida. Fica de olho, porque Deus vai responder você. Deus vai te responder. E eu declaro sobre a sua vida que faltam 4 dias para esse jejum acabar. Mas eu creio que muita coisa foi liberada a partir de hoje. Não porque eu fiz, mas é porque está escrito na palavra. E eu declaro que os seus alvos vai crescer e vai avançar. Deus abençoe você. Para mim foi uma alegria estar aqui com você. Espero que você possa mandar essa live para muitas pessoas, para engrandecer o nome de Cristo, para que nós possamos cada vez mais entender que nós estamos enviados para muitos lugares. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe seu dia e que você possa se permitir e deixar Deus continuar falando com você. Amém? Grande abraço, envia para muitas pessoas aí. Se inscreva no canal do Pastor Francisco Vasco, que você vai ser muito mais edificado em nome de Jesus.